Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Hoje é a 40ª semana que eu estou falando com vocês sobre esse assunto. A fé é mais do que acreditar. Nós temos por 40 semanas meditado em Hebreus capítulo 11. E há 5 semanas nós estamos falando sobre a fé de Gideão. Eu falei sobre a condição espiritual, moral do povo de Deus, os israelitas, não foi? Na época de Gideão. Eu já expliquei para vocês por que Deus escolheu, quem ele era. Gideão foi um homem escolhido por Deus para ser um juiz, isto é, julgar as causas do povo, as causas interiores da nação e defendê-la diante dos seus inimigos. E nós vimos que o povo de Deus passou por um período de grande bonança e se descuidou. É o que acontece com a gente. Você pensa que nunca vai sair daquela posição e de repente você se descuida, você deixa de estar atento e você começa a fragilizar-se e ser atacado. Então, nesta noite, nós temos que encarar este assunto. A fé verdadeira rejeita o espírito da idolatria. Então, nós vamos entender o que a idolatria faz. Por que podemos nos tornar idólatras? Todos nós queremos uma vida abençoada por Deus, não é isso? Então, se nós queremos uma vida abençoada por Deus, nós precisamos aprender a nos submeter somente a Deus e demonstrar a Ele o que? Uma fé verdadeira, uma fé bíblica. Deus espera, preste bem atenção, Deus espera contar com você, para que você seja uma pessoa disposta, ainda que imperfeita, dispor-se a ser uma pessoa fiel, obediente, para servir de exemplo a tantas outras que não se comprometem com nada. O nosso texto continua o mesmo. Hebreus 11:32. Deus te crie. Então,
Isso foi espirrou um latido. Então, tá ruim, perdeu o nariz. Quem foi, Roger? Acharam o seu nariz aí, Roger? A gente brinca com quem gosta. Então, o que mais posso dizer? Diz o versículo 32 de Hebreus. O tempo é pouco para falar de Gideão. Até aí. Para ele foi pouco. Nós já estamos há 5 semanas. E se nós queremos meditar alguma coisa em Gideão, nós temos que ir para o Velho Testamento. Porque foi naquele período que ele viveu. Em Juízes capítulo 6, versículos 25 ao 29. Vocês têm sua Bíblia aí? E muitos recebem minhas notas antecipadamente, tem no celular, tem no tablet, e você pode abrir lá. Alguns já imprimiram, de modo que facilita muito. Então, vamos lá. Versículo 25 do capítulo 6 de Juízes, vocês podem ler comigo em voz alta. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, lembra? Eu falei para você que nós servimos a um Deus que fala. Olha que maravilha. Leve o touro que pertence ao seu pai e outro touro de 7 anos. Repare agora. E derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste ídolo que está ao seu lado. Sabe o que é um poste ídolo? Pensei que alguém soubesse para me explicar. Um poste ídolo é como um totem. Sabe o que é um totem? Ficou a mesma coisa. Um totem era um tronco de madeira trabalhado, onde ali era esculturado a imagem do Deus que era supremo para os pagãos e os secundários. E muitas vezes nos totens não havia apenas escultura, mas também pinturas. Correto? Deu para entender? Então, no totem você encontrava aquelas carrancas. O que, Marlene? Não falei nada. Ela se entrega, Marlene se entrega. Ela pensou que eu ia falar carranca corintiana, não. É um bicho feio, é. Então, você encontra naqueles filmes do oeste americano, aqueles totens, tribos norte-americanas, canadenses e americanas, eles tinham muito esses totens, correto? Muito bem, vamos lá. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Veja só, eu só vou dar uma explicação desse texto rápido. Olha onde eles colocaram um altar ao Deus Baal. Eu coloquei um texto nas minhas notas, que eu não vou mencionar nessa noite, mas eu coloquei para você, caso queira, conhecer melhor esse tipo de cultura religiosa. Está lá. É um texto que tem alguma informação cultural, geográfica,
filosófica, religiosa, o modo como eles acreditavam nesse tal de Baal. Você pode aprender lá. Mas veja bem, era um lugar alto, para todo mundo enxergar, e um lugar seguro, isto é, protegido. Engraçado, um Deus que precisa de um lugar alto, ser colocado pelos homens, para forçar com que os homens enxerguem. O homem coloca no lugar alto, para forçar outros a enxergarem. Até aí, até entendo. Mas proteger um Deus, não é? Então, se um Deus precisa ser protegido por algum tipo de milícia, não é? Então alguma coisa já está errada. Então vamos lá. Aí Deus pede que Gideão faça um altar de pedras. Por que pedras? Porque a elas nós somos comparados. Você se lembra quando Jesus chamou Pedro? Ele disse: Pedro, ou melhor, Simão, você será chamado de Pedro. Por quê? Porque a palavra Pedro, no grego, é Petros, pedaços da rocha, pedra pequena. A rocha, no grego, é a palavra no singular, Petra, que é uma rocha inabalável. Sempre que se refere ao Senhor, se refere à palavra Petra. Se Jesus dissesse, eu sou a rocha, ou Deus no Velho Testamento diz, eu sou a rocha, ou alguém diz, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa, no grego, Petra. Mas quando eu digo, vocês são pedras que edificam a casa do Senhor, vocês são Petros, rochas pequenas, que são arrumadas, bem arrumadas, porque na casa de Deus nós não podemos construir o reino de Deus, nem a igreja, sem ordem e decência. Por isso Deus diz, faça um altar bem arrumado, e põe no lugar em que estava aquela coisa lá. Então Deus dá uma ordem a Gideão, vá e destrua aquilo. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Quem é esse touro? Esse touro teria que ser sacrificado, porque no Velho Testamento sacrificava-se animais. Mas o touro tipificava, sabe o que significa tipificar? Representava alguma coisa lá no futuro. Lembra que eu expliquei para você no início desta série sobre o sacrifício de Abel e Caim? O que Abel ofereceu? Uma pizza. Ofereceu o quê? Um cordeiro, não é isso? Representava o que no futuro? Jesus. E o touro representava o quê? Jesus. O que o touro faz? O touro é um animal de força, correto? Não é isso? O touro, ele é um servo do homem. Guarda isso na sua cabeça. Se possível for, se tiver pelo menos 3 neurônios, você conseguirá guardar. Então veja lá, o touro, ele é um animal de força. O touro é um animal de... Esqueceu. Então, o touro é um animal que serve ao homem. Lá na roça, o touro é usado, a gente usava o animal para o arado.
porque ele é um animal de força. O touro era usado para puxar carroções, ou carro de boi, que ficava na estrada. Já viu o barulho desses carros de boi? Então, acho que vocês nunca ouviram. Isso é da época do Celino, isso aí. Celino subia lá a Brasilândia de carro de boi. Então, ele vendia carro de boi. Então, veja só. Aí, tinha uma agência de carro de boi. Lá na Rua Aurora, ali. Ele nem deve estar aí, tá? Ah lá. Tá bom. Está tão acabado que a gente não vê, está desmanchando, né? Então, veja só. Aí, o touro também é um animal forte. Ele ataca. Correto? O touro é um animal que ataca. Então ele é um animal de investida, mas é um animal que serve. É um animal que... O que eu falei? É forte, ele serve, o que mais? Eu sei que ele ataca. Mas o touro também nos dá alimento. A sua própria vida. Não é isso? Para muitos povos, a proteína do boi, do touro, é importante. Correto? Então, Jesus é tudo isso para nós. Por isso que Deus mandava matar um animal, para que o povo pensasse no futuro. O que você tem que entender é o seguinte, vamos supor, aqui está Jesus, aqui é o Velho Testamento, aqui é o Novo Testamento. O Velho Testamento, as pessoas olhavam para Jesus lá na frente. No Novo Testamento, nós olhamos para Jesus lá atrás. Correto? Muito bem, então vamos lá em frente. Entenderam isso? Alguma pergunta? Gideão levou 10 dos seus empregados. E aí? E fez o quê? O que o Senhor tinha dito. Mas repare agora, nessa conjunçãozinha aqui. Porém, todavia, mas... Como estava com medo de sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite, mas fez. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o quê? O altar de Baal e o poste ídolo derrubados. E o segundo touro, queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam, quem será o desgramado que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Semana que vem vamos ver o que acontece. Você deve se lembrar que Deus falou claramente com Gideão aqui. Não é isso? Foi uma ordem específica. Gideão não agiu por impulso próprio. Ele estava revestido da autoridade de Deus para fazer o que fez. Por isso, antes de tudo, primeira coisa que nós temos que aprender nesta noite, antes de tudo, entenda o que é estar sob a unção divina. Vocês já ouviram hinos que falam, eu vivo na unção, viva na unção, recebe a unção? Hã? Já ouviram? É pura bobagem. Erro teológico, erro doutrinário. Falta de conhecimento bíblico. Pois vou explicar.
Eu pergunto, a quem Deus dá unção? E o que é a unção dada pelo Espírito Santo? Eu coloquei uma definição aqui para você ler comigo. A unção divina é o quê? É a sua autoridade delegada para que se cumpra algo que ele pede. E, portanto, seria como uma procuração que você passa a um advogado, a fim de que ele execute um trabalho ou uma ação específica. Terminado aquele trabalho, a procuração perde o valor, isto é, aquela autoridade que ele tem em seu nome já não tem mais. Ninguém consegue viver a vida inteira te representando, porque se você fizer isso, você é um louco. Alguém pode lhe passar a perna, ou não é verdade? Então, quando você contrata um advogado, você dá a ele o direito, a autoridade, para que ele o represente em uma determinada ação, uma circunstância, uma situação, mas só para aquilo. Se houver outra ação conjunta, você faz uma segunda procuração. Então ele representa você aqui e aqui ao mesmo tempo. Se terminar esta, acabou. Se terminar depois esta, acabou. Se essa termina primeiro, fim, e depois esta. Ou eu estou errado? Quantos advogados nós temos presentes aqui? Levante a mão. Vou fazer uma propaganda, levante a mão aí. Muito bem. Olha aí, até que temos vários. Muito bem. Então veja só, um cristão, ele recebe a autoridade de Deus para fazer algo. Terminou aquilo, acabou a unção. A unção é uma capacitação que Deus dá para que eu realize, para que eu seja obediente ao realizar alguma coisa que me pediu, que Ele me pediu. Então, quando eu estou fazendo isso agora, eu acredito que Deus me chamou para compartilhar com vocês a verdade do Evangelho. Deus está me dando a unção que eu preciso. Às vezes eu digo para vocês, antigamente eu tinha mais força, mas na verdade eu não preciso daquilo, o que eu preciso é da unção de Deus. A Bíblia diz que Jesus nunca gritou, nunca berrou. Você pode imaginar ele falando com o demônio? Sai dele. Mas como nós fazemos? Sai! Fazemos até pose. O demônio sai aplaudindo, maravilha. Você é campeão em artes cênicas. Porque nós expulsamos o demônio, ele sai maravilhado. Nós chegamos até a entrevistar o demônio. Qual é o seu sobrenome? Demônio da Silva. E ele sai. Então, quer dizer, a gente faz uma confusão, uma bagunça danada. Jesus não. Ele falava com as pessoas, ele conversava com as pessoas, ele aconselhava as pessoas. Ele tinha unção para fazer a obra de Deus. De modo que, se você não está disposto a fazer ou produzir frutos, não tem por que você ficar debaixo de unção. Se você está diante de uma pessoa para a qual você se dispõe a transmitir o Evangelho, então você recebe uma unção para compartilhar com ela, uma
capacitação, uma autoridade divina que vem do alto para você falar com aquela pessoa. Terminou aquilo, você vai ter que se esforçar para viver debaixo da graça de Deus. A capacitação de Deus agora é outra, para você continuar na expectativa de uma nova oportunidade. Então, a unção é uma autoridade específica, especial, para um momento oportuno. Deu para entender ou não? Correto? Ninguém consegue viver então na unção o tempo todo. Por isso que eu digo, quando você quer desaprender a Bíblia, ouça hinos. Vai no YouTube, escute bastante aqueles pregadores, e você vai ver que você desaprende. Tem coisa boa, mas a maioria que fica oferecendo aquelas promessas, aquelas coisas, aquelas fantasias, é uma loucura. Reunião da unção. Venha hoje à noite e você vai cair na unção. Para que unção para cair? A unção é para matar, não é para cair. É para matar o eu. Negócio de ter unção para ficar rolando, igual alguns fazem, isso é pura bobagem. Todo o trabalho de Deus depende da nossa morte, da morte do ego, da morte do nosso eu. Então Deus pediu que Gideão se livrasse, e livrasse toda a sua casa do espírito da idolatria. Foi a primeira coisa que Deus pede a ele. Trabalho duro. Imagine enfrentar o pai, e depois toda a comunidade, porque aquilo estava enraizado, arraigado nas pessoas. Ou não é? Em segundo lugar, por que Deus pede isso? Saiba que Deus, entre aspas, odeia todo tipo. Por que eu coloco todo tipo? Porque idolatria não representa apenas uma prática diante de imagens de deuses estranhos. Mas existem outros tipos de idolatria que vamos mencionar. Deus odeia todo tipo de idolatria e, portanto, Ele não abençoa o idólatra. Ele não abençoa. Você tem que entender que abençoar não é um desejo. Quando você abençoa alguém, é porque você fez alguma coisa pela pessoa, para edificá-la em Deus. Se você ajuda emocionalmente, fisicamente e espiritualmente alguém, você está abençoando essa pessoa para que ela fique mais forte em Deus. Quando você diz que Deus te abençoe, você está desejando que Deus faça algo por essa pessoa. Então você não pode banalizar a expressão. Você não pode jogar isso na vala do que é comum. Você tem que pensar muito bem que a bênção de Deus cabe aos fiéis, a quem está disposto a obedecer. Veja só, os filhos de Deus, lembra que nós aprendemos nas nossas meditações, que eles pediram a ajuda de Deus depois de 7 anos de perda, sofrimentos e mortes. Não pediram? E aqui está agora Gideão, sendo chamado por Deus para começar um trabalho de limpeza. Eles não pediram ajuda, Deus quer ajudar, mas antes de ajudar,
você precisa começar a se ajudar. Eles vão lá e pedem a ajuda de Deus, mas mantêm ainda em suas casas o quê? Uma falsa adoração, falsos deuses. Então Deus, que é o Senhor, ordena a Gideão que destruísse o altar do deus Baal, que é o deus da fertilidade. Vocês podem ler o texto depois, vocês vão aprender que ele era filho de quem, pai de quem, é uma confusão danada. Mas ele era o deus da fertilidade. Acredite, a esse deus Baal, crianças, especialmente meninas, bebês, eram sacrificadas, e jovens também eram sacrificados, para que ele pudesse dar fertilidade ao campo. Imagine você pegando o seu bebê e colocando sobre uma mesa, e o sacerdote de Baal cravar-lhe uma faca e arrancar o coração vivo na mão. Por isso que Deus mandou destruir essa gente. Tem gente que chega assim e fala assim, mas Walter, Deus era muito bravo no Velho Testamento, ele mandava matar. Mas, gente, guerra é guerra. Tem gente que não tem conserto. O único jeito é morrendo. Não tem como. Então Deus, ele mandava exterminar, para que uma cultura maligna, não chegasse até nós. Porque você diz, eu jamais faria isso. Ah, é? Bebê. Você nunca diga que jamais faria algo, porque em nome dos interesses pessoais, você que desconhece o seu próprio coração, segundo Deus diz, saiba que eu e você somos capazes de tudo. Para conseguir o que queremos. Além do mais, nos templos a Baal, eram colocadas mulheres vistosas, geralmente jovens, ou com a lataria em ordem, para servirem de sacerdotisas, para que por meio de um ato sexual pago, a religião fosse sustentada. E assim, o clero daquela seita fosse sustentado em bom termo. Deus disse, Gideão, eu escolho você, o mal está dentro da sua casa. Então, Gideão, é lá que tem que começar. Gideão tinha que ser o quê? O exemplo. Então, em terceiro lugar, conheça o esplendor da glória de Deus e se afastará das crenças falsas. Onde é que Gideão conseguiu força para destruir aquilo que impedia que Deus o ajudasse? Ele viu a glória de Deus se manifestando na frente dele. Deus ofereceu a ele uma oportunidade para enxergar. Lembra quando ele levou a comida? E do meio da rocha, da onde? Do Petros ou da Petra? Da Petra. Da rocha, saiu fogo e consumiu o alimento. Ele viu, ele disse, ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. E então Deus disse, não fique com medo.
Deus o escolheu. Se você for honesto, seria capaz de olhar por alguns anos, breves anos, e perceber o quanto Deus já fez por você? Se você é o tipo da pessoa que não consegue perceber o que Deus fez na sua vida, com certeza você não consegue se afastar das suas crenças erradas. Se você não vê a glória de Deus, se você não sabe o que é a glória de Deus, com certeza você manufaturar, você construirá, fabricará um Deus segundo a sua personalidade. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é tudo aquilo que Deus propriamente é. É tudo aquilo que Deus faz. O que Ele faz? O que nem imaginamos. A glória de Deus é tudo aquilo que Deus nos oferece. Quando eu penso que Deus é, eu estou pensando o quê? No seu caráter. Quando eu penso no que Deus faz, eu estou pensando no seu poder. E quando eu penso no que Deus oferece, eu estou pensando na sua graça, na sua bondade. Então vejamos, todo aquele que deseja aprender sobre Deus, precisa conhecer o quê? Dá para vocês lerem? Primeiramente, o seu caráter. O que seria isso? Seus atributos, seu modo de ser, seu trabalho, e o que o torna distinto, diferente, distinguível e elevado acima de tudo e de todos. O caráter de Deus faz com que Ele esteja acima de tudo. Quando você não entende o caráter de Deus, você entra nessas doutrinas de determinar. Eu determino. Como lá no Nordeste tinha uma igreja, agora não sei se é Natal, João Pessoa, que era reunião para colocar Deus contra a parede. Quando um pregador sobe no púlpito e diz, hoje Deus vai fazer cura aqui, você sabe se ele quer fazer? Hoje Deus vai abençoar você com dinheiro, você sabe se ele vai te... Deus por acaso é banqueiro? É melhor você ficar com as ideias realistas. Vá trabalhar. O melhor que você faz é trabalhar. Vai estudar. Está cheio de pregador por aí que diz assim, Deus vai tirar o fulano e vai colocar você, estou vendo. Você está vendo o quê? Você está vendo um cara que não é preocupado com a família, não estuda, ele só fica zanzando para lá e para cá, e você acha que Deus vai abrir uma porta para meu pai, qual é o nome que eu dou a isso? Um indivíduo. Aí, bobo de quem ajuda, porque essa pessoa não vai aprender nunca. Fica passando a mão na cabeça
e essa pessoa nunca terá responsabilidade. O melhor é chegar e falar: fulano, você está fora por isso, por isso, por isso e por isso. Que nem você falou para o Jorge: Jorge, você não quer trabalhar, você é um vagabundo sem vergonha. Ah não, foi outra. Então veja lá, brincadeira, imagina. Até eu queria que todos nós fôssemos agradecidos ao Jorge, porque vocês não sabem o quanto de presente, de brinquedos ele trouxe ontem para as nossas crianças neste lugar. Deus abençoe você, Jorge. Muito obrigado. Uma pilha incrível. Então, o que são atributos? Por exemplo, quais são os meus atributos? Vocês podem falar que eu sou moreno? Coisa que eu gostaria de ser. Mas não sou. Sou branquelo, pelinha fininha, cabelo charmoso. Ué, a cor dos meus olhos são de tonalidades verdes marítimas. Meus cabelos, tonalidade dos picos nevados dos Alpes suíços. Enfim, hoje uma figura mais esbelta. Então, esses são os meus atributos. Agora, de modo que se você vê um camarada de 200 quilos, com cabelo ruivo, dizendo: eu sou o Walter, você vai acreditar? Claro que não. Porque você conhece as minhas características. Você tem que conhecer o meu modo de ser, a minha pessoa. Você tem que observar o meu trabalho. Você não pode me receber só no fim de semana aqui como um pregador, simplesmente eu venho aqui e falo coisas bonitas, e durante a semana, o que eu faço? Minto para todo mundo, enrolo todo mundo, engano todo mundo, procuro o que não é da eternidade. E aí vocês aceitam, porque no domingo, talvez eu tenha alguma eloquência, chego aqui e falo e vocês aceitam. Vocês têm que me conhecer, para acreditar em mim, sabendo que eu sou tão imperfeito quanto você. O que é que me torna distinto naquilo que eu faço de outras vocações? Eu sou importante para a sua vida? Você como cristão, o que o torna distinto na sociedade? Você é importante para a sociedade? O que o torna importante para a sociedade? Enfim, outra característica do esplendor da glória de Deus é o seu poder. O que é isso? O que ele faz e o que não faz por causa do seu caráter. Deus pode tornar você rico? Pode. Mas ele vai tornar você rico fazendo com que uma mala milionária de dinheiro caia de um avião? Ele não é ladrão. Uma vez eu estava ouvindo um programa de rádio, porque eu tenho essa mania de me torturar. Então o pregador estava dizendo assim: se você acreditar... É assim, porque eles falam como ovelha, mas me parece mais bode.
Se você acredita, Deus fará chover dinheiro sobre a tua casa. Por acaso Deus é um falsificador? Ele não é bandido. Se chover dinheiro do céu, não duvide, é falso. Deus jamais fará uma coisa dessa. Imagine se você tem uma queda para amar o dinheiro de tal modo que você venha a se tornar uma pessoa ruim. E Deus te ama tanto que Ele mantém onde você está. Porque Ele sabe que se der mais, você vai se perder. Por isso na Bíblia está escrito, Deus escolheu alguns para casar, outros para não casar. Tem alguns que deveriam sossegar o facho. Esse esquema não é para mim. Então fica quieto, sossega, leão. Porque você tem um temperamento insuportável. Mas quando você lida com os outros, é uma maravilha. Mas quando você lida com o namorado ou namorada, ou noivo, marido ou mulher, é um inferno. Você é capaz de desgraçar a vida de qualquer um. Então Deus diz, em vez de você ser um instrumento para acabar com a vida dos outros, eu quero que você seja só meu. Acontece isso. Jesus falou isso. Mas nós não temos esta capacidade para discernir. Porque a gente olha do lado e vê todo mundo conseguindo, eu também quero. Eu não aguento, papai. Alguns dizem, estou desesperado. Em alguns casos, Deus até concede, porque não é questão imoral que afeta o seu caráter, mas a pessoa tem que entrar num processo de aperfeiçoamento, entende? Não pensa para Deus roubar um banco, não pensa para Deus matar pessoas, não pensa para Deus vai te cegar, disse a mulher para o marido, ou o marido para a sogra. Deus vai derrubar esses 2 caninos que você tem, que você pica as pessoas, de onde sai todo o veneno. Deus não faz isso. Deus não vai contra o seu caráter. Por que a sua graça e a sua bondade são tão esplendorosas? É tão esplendorosa, porque devido ao que Ele nos oferece, é uma riqueza inigualável, indescritível. É tão indescritível que quando Paulo estava em desespero, e Deus diz, a minha graça te basta. Quando Paulo viu e contemplou a glória de Deus por meio da graça, ele diz, quer saber de uma coisa? É verdade, quando eu estou fraco é que sou forte. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que ele é capaz de viver com Deus tanto na abundância como na escassez, porque aquilo que Deus oferece o torna contente, e ele diz, eu posso viver contente em qualquer situação, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece.
No entanto, Deus nos dá muita coisa, mas o que Ele não nos dá é aquilo que interfere no seu caráter. Veja, você diz assim: Deus me deu a oportunidade de estar em um lugar com uma turma da pesada, numa baladona, na madrugada de sexta para sábado, todo mundo ficando, no meio da fumaça. Era uma poeira que subia, era uma poeira que descia. Todo mundo ficando doido. Se Deus o levou a um lugar desse, Ele tinha um plano específico para você se tornar o quê? Um exemplo a alguém. Mas se você foi a um lugar desse e não foi exemplo a ninguém, não venha me dizer que Deus o enviou, porque não o enviou lá. Então você diz para sua mãe, para seus amigos: eu vou, mas eu não faço nada do que eles fazem. Por enquanto não. Mas você está baixando sua guarda. 7 anos, na época de Gideão, eles falaram: nós não vamos ser igual aos pagãos. Se tornaram iguais. Aí está. Então, eu desconfio que muitos cristãos, de fato, não conhecem Deus. Muitos cristãos dizem: Jesus é poder. Só sabem falar isso, parecem papagaios. Mas não conhecem Jesus. Posso continuar mais um pouco? Em quarto lugar, você sabe que Deus não abençoa o idólatra. Então, fuja de todo tipo de idolatria. O apóstolo Paulo nos diz, no Salmo 115, ou melhor, em 1 Coríntios 10, 14, que Paulo nem existia no Salmo 115, só na eternidade. Meus queridos amigos, isto é, merecedores de amor e misericórdia, fujam, isto é, escapem por meio da fuga desse abominável vício. É isso que quer dizer, fugir. Fujam da adoração de ídolos. Deus está nos dizendo o seguinte: vocês são merecedores de misericórdia porque eu os criei. Mas se vocês não lutarem contra a idolatria, eu terei que exercer justiça. Vocês estarão optando. O Salmo 115 diz: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam. Depois vocês podem ver. Que nós guardemos bem as palavras de Paulo no coração. Porque tudo vem e flui de Deus, para a glória dele. Isso não quer dizer que Deus não queira que nós sejamos pessoas alegres. Por isso Ele nos abençoa. Mas a coisa mais preciosa no universo é a glória de Deus. O ser humano não reconhece, não valoriza, não prova, não honra, não pensa que a coisa mais gloriosa em todo o universo é a glória de Deus. E essa tem sido a nossa doença, a nossa fraqueza.
o nosso grande insulto àquele que nos criou. Basta ver que os grandes conflitos que existem na sociedade são provenientes do nosso modo de pensar, ou seja, de não pensar, de não refletir acerca da glória de Deus. Quando você não reflete no seu caráter, no que Ele faz, no que Ele oferece, veja no que você é capaz de se tornar. Questiono 2 pontos. Deus é mesquinho? Vocês não me responderam. É orgulhoso? Egoísta? Deus é malvado? Assassino? Adúltero? Fornicador? Não é. Mas por que o homem é tudo isso? Deus é deprimido? Você já viu Deus lendo aquela coleção de Freud? O que acontece comigo? Depois que criei o homem, fiquei... Por acaso você já viu Deus assim? Jesus ficou assim? Na cruz, Jesus, ai, que dor nos pulsos. Nada. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De onde vem tanta força? Estevão, sabendo que vai ser apedrejado, levando pedradas, abre os olhos e vê o céu aberto. De onde vem tanta fé? Se fosse alguns cristãos do dia de hoje, não é justo, Deus, não é justo. Olha a pedrada que levei nos olhos agora. Não é justo. Nada é justo. Gente, se nós pensássemos mais em quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele oferece, a nossa vida teria mais sentido. Um sentido elevado. A nossa vida seria mais elevada, tanto espiritual como moralmente falando. Por que existem tantas culturas? Se o ser humano veio de um ou de dois. Você vai me dizer que cultura é comum, normal? Não é. Cultura é produto de orgulho, egoísmo, interesses pessoais. Jesus diz, quando você for a uma casa, coma tudo que colocar na sua frente. Um judeu não comeria porco, mas quando Jesus diz assim, coma tudo que vier, imagine, torresminho, não é bom? A panceta. Mas então você que gosta de carne de porco, vem lá um bife de soja. Vai comer. Vai aprender, ué. Coma tudo, querida. Você não sabe se amanhã vai ter. Eu me lembro quando eu comecei minha carreira, eu ia pregar o evangelho numa cidade, eu ia só com dinheiro da ida. Imagine eu chegando na casa de alguém que me chama para almoçar, e geralmente eu ia orar na hora do almoço nas pessoas. Aí eu chegava lá, irmão, senti vontade, Deus mandou vir aqui orar. Na verdade eu estava olhando, mas se tem um prato a mais.
E a gente chega lá e tem uma coisa que eu não gosto. Vou comer, ué. Não sei se amanhã eu vou ter. Deus estava dando. Enfim. Quando você não reflete na glória de Deus, isto é, o que é elevado, grandioso, glorioso nele, você se entrega aos seus próprios prazeres e cria os seus próprios deuses. O seu desprezo por Deus acaba fazendo com que o seu coração se encha de pecados. Portanto, a humanidade tem insultado a Deus quando não reflete no esplendor da sua glória. Então, por que Deus odeia a idolatria? Porque qualquer tipo de idolatria fará com que a sua vida se torne inútil e sem brilho neste mundo. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, verso 21, eles sabem, isto é, chegou ao conhecimento deles da existência de Deus. Eles sabem que Deus existe, quem Deus é. Mas não lhe dão a glória que merece. Isto é, eles desonram o seu caráter. Não é o seu poder e a sua graça. Isso ninguém desonra. Quando você sai na rua, você fala com as pessoas dizem, Deus pode tudo, confia, tenha pensamento forte. Ou não é assim? Fica firme, Deus é por nós. Mas se você não conhece o caráter, você está falando para uma pessoa, para um embrulhão, que chega a você, você está numa situação, por que essa pessoa está na situação que está? Lá em casa está um pé de guerra, o marido dá de cá, eu dou de lá, ele dá de cá, eu dou de lá, e, nossa, está ali um MMA. É um UFC. O gato apita e a gente começa. O cachorro late, a gente para, vai para o corner, toma água e volta. Agora, por que está nesse pé? Porque ninguém reflete na grandeza de Deus e não quer viver de acordo com os seus preceitos. Vocês estão comigo ainda? E o pior de tudo é que não são agradecidos. Agora lá. Pelo contrário, isso é muito importante quando essas expressões aparecem. Os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia. É a mesma coisa, isto é, fútil, inútil. Não presta para nada, não edifica ninguém, não constrói ninguém, nem a si próprio. Está coberta de escuridão. O que é? Ignorância, falta de juízo ou insensatez. É isso que dá uma pessoa não refletir na glória de Deus. É isso que ela se torna. Uma pessoa que acredita em Deus, mas quando não conhece o caráter de Deus, não tem fé para andar com Ele. E se torna uma pessoa inútil à sociedade. Inútil no quê? Ela é um inútil funcional.
ela trabalha, estuda, vive, come, bebe, mas não planta nada de bom. É uma desgrama. É um joio plantado no meio do trigo. Você sabe o que é desgrama? É alguma coisa que não é grama. Então o gado não quer desgrama, o gado quer a grama. Aquilo que ele oferece não é comida, não traz bem-estar, equilíbrio, não traz nada. Então, portanto, fazer com que sua vida se torne inútil é um insulto a Deus. Se você não está sendo útil, já cansaram, gente? Eu posso continuar semana que vem. Ou dá para aguentar mais um pouco aí? Se você torna a sua vida inútil, se você não está fortalecendo alguém, como eu disse, me chamaram para participar de um jantar. Espera lá. Se você vai a algum lugar, fique sabendo que você vai esbarrar com alguém que precisa da graça de Deus. Porque se você só ficar com chanchada, você se torna uma pessoa inútil. E a sua estada naquele lugar é um insulto. Algumas pessoas não gostam de vir à reunião aqui de domingo. Por quê? Porque elas têm pavor de Deus. Porque o que elas querem é ser deuses de si próprios. E algumas pessoas dizem, não, isso é normal. Não é normal. Uma vez que você se torna um cristão, você tem que ter prazer em aprender. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, imaginar, pensar, considerar, meditar, a fim de que pudéssemos usar essas capacitações para conhecermos Deus, falarmos dele, louvá-lo com as nossas canções, nossos atos, e praticando ações que o honra. Brilhem a sua luz diante dos homens, para que eles, vendo o que vocês fazem, glorifiquem o teu Pai que estás nos céus. Minha doutrina não está contra o que Jesus ensinou. Portanto, não substitua Deus por nada nesta vida, senão o seu raciocínio se tornará fútil, seus pensamentos também, e inútil será a sua vida. A fé verdadeira sempre nos alerta no seguinte: cuidado ao julgar-se sábio, para não se tornar um tolo. O apóstolo Paulo nos diz, eles dizem que são sábios, mas no fundo, são tolos. Para o homem separado da graça de Deus, que não reflete na grandeza de Deus, o seu coração está cheio de insensatez, obscuridade. Nada melhor do que sentir-se mais sábio do que Deus e criar um Deus próprio, para se tornar o quê? Independente. O homem não gosta de ser controlado, seja quem for. Obediência é uma expressão que nós queremos que fuja
do nosso consciente e, se possível, do nosso subconsciente. O que vale para nós é a rebeldia. E desde pequenininhos somos rebeldes. Veja a luta que você teve para educar o seu bebê. Para o homem mostrar que é sábio, ele tem que mostrar sua sabedoria, designando-se a si próprio como Deus de si mesmo. Eu mando em mim. Ninguém apita na minha vida. Ninguém manda no meu nariz. São as expressões que ouvimos. Eu tenho muitos recursos, sou criativo e inteligente o suficiente para controlar minha vida. Esse pensamento faz com que o seu ego se sinta bem. Ele se sente independente, não precisa ser controlado por Deus, e por isso ele cria esses deuses malucos. Eu poderia falar muita coisa sobre idolatria, mas hoje eu não tenho tempo. Portanto, procurar ser Deus de si mesmo é um insulto a Deus. A fé verdadeira que nós estamos meditando ao longo de 40 semanas sempre nos alerta no seguinte: não iguale a Deus a criatura humana e não o rebaixe ao nível dos irracionais. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, igualam ao quê? A humanos. E agora? Ou com seres irracionais, pássaros, com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Quando Deus falou com Satanás, que tentou Eva, Deus diz: você vai se arrastar pelo chão. O que o homem faz? Vai rebaixando, 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 a ponto de dizer que Deus é um diabo. O homem muitas vezes não quer deslocar Deus de sua vida, mas diz: olha, nós estamos em pé de igualdade. Você percebe ou não? A loucura. O ser humano coroa a si próprio como senhor da natureza e do planeta. Nós dissemos há pouco que a glória de Deus é a coisa mais maravilhosa em todo o universo. Mas o homem acha que é ele. Mas o fato dele criar deuses significa que ele mostra a sua fragilidade, sua insegurança. Porque se você e eu fôssemos fortes, não estaríamos aqui. Olhe para mim. Sou bonito, não sou? Veja bem. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Por que você não quer estar aqui sempre? Não é por causa de compromissos que às vezes surgem, que eu entendo. Mas a falta de vontade de você não estar aqui, ou a falta de vontade de estar aqui, se refere a: você não quer Deus controlando sua vida. E você prefere insultar a Deus.
Você não sabe o que você está arrumando. A humanidade, ela crê na existência de Deus, mas por não entender o caráter dele, não consegue andar pela fé com ele. E por isso eu estou lhe dizendo que a fé é mais do que acreditar. O ser humano não consegue fugir do sopro divino que aconteceu no Gênesis, que ainda reside dentro dele. Por isso no livro de Eclesiastes está escrito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, igualar o Senhor à criatura humana ou rebaixá-lo aos irracionais é um insulto a Deus. Imagine o seu filho chegar um dia na sua casa com uma foto da senhora, mamãe, e dizer: mamãe, distribui isso aqui entre os meus amigos, porque eu gosto disso. A minha mãe é uma prostituta, venham conhecê-la. Eu tenho honra. A senhora é homofóbica? O que você faria com seu filho? Jogar na rua não vai, mas uma bela bronquinha daria. E uma sessão de disciplina, quem sabe? E algumas privações. Você não admite que alguém deturpe o seu caráter? Admite? Sérgio, sabe que me disseram lá onde você trabalha? Que lá onde você trabalha, você é um ladrão. Você dá risada para mim agora, mas se eu estivesse falando sério na rua, como é que você ia se sentir? Você sabe as vezes em que foi acusado injustamente. Como é que você se sentiu? Como é que você pensa que Deus te ama? Deixa quieto. Se você continua, Ele até entende que você em algum momento cometa esses absurdos, mas Ele não entende como é que você consiga conviver com esses absurdos na sua cabeça. Tanto é que Jesus disse: olha, quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Não escorreguem. Por fim, digam graças a Deus. Obrigado. A fé verdadeira sempre nos alerta no seguinte: está valendo a pena, gente? Tome muito cuidado com o espírito de avareza, pois eu ia falar cobiça, porque o texto fala cobiça, mas eu coloquei avareza porque é o que significa. Pois ela é ou ele, né? Ela, né? Pois ela, não está certo. Pois ela é um tipo de idolatria. Então a idolatria não é só. Vamos entender. O apóstolo Paulo nos diz lá em Colossenses capítulo 3, versículos 4 e 5. Vamos por partes. Comentar aqui e terminar. Digam graças a Deus. Cristo é
a verdadeira vida de vocês. Você é capaz de dizer isso? Cristo é a minha verdadeira vida? Eu só perguntei. Mas agora, você é capaz de expressar isso do fundo da sua alma? Você é capaz de crer no que diz? Cristo é a minha verdadeira vida. Eu não mandei você falar. Você é capaz de falar? Você é capaz de fechar os olhos e dizer isso para si mesmo, em voz alta? Você sabe que Cristo vai voltar. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele, isto é, quando Jesus voltar, de alguma forma você vai sumir desse mundo aqui. Jesus está lá. Oh, Jesus está lá. Num abrir e fechar de olhos. Corpo transformado, glorificado. Papum. Papum. Então, aparecerão com Ele. E agora? E tomarão parte na sua glória. Significa que por mais que aprendamos e conheçamos neste mundo o esplendor da glória de Deus, haverá muito mais para nos surpreender, nos extasiar, nos enriquecer, para que a nossa vida seja vivida num berço esplêndido, maravilhoso. Muito bem. Entretanto, Paulo sempre vem e dá uma coisa bonita. É igual a piada do... Não vou contar. Ele fala coisa boa e depois ele vem falando o que você pode perder. Portanto, matem. Isto é, não se cansem de destruir o tempo todo, constantemente, o poder do quê? Dos desejos deste mundo que agem, isto é, que estão constantemente atuando em vocês. Se você quer conhecer a glória de Deus, esta é uma exigência divina. Morra por si mesmo. Você vai ter que lutar contra os desejos que agem em você. Agora, se você não conhece a glória divina, como é que você pode conhecer os desejos? Se um pai não conhece a si mesmo, como ele conhecerá seu filho? Você diz, mas isso é loucura, isso é filosofia. Não, isso é verdade. Há pais que não educam seus filhos pelo mau conhecimento que têm de si próprios. Então, isto é o quê? Os maus desejos são esses, ele diz. A imoralidade sexual. O que é isso? Relação sexual ilícita, tanto com pessoas como com animais. Seu pai não acredita na cabrita que ela vai falar, não. Lembra que eu contei para vocês? Então, você se lembra da piada que eu contei, não lembra? Do padre que chegou lá, ventríloco,
conversando com os bichos. Enfim, então, aí, você sabe que no Império Romano existia sexo com animais. Era uma fantasia fabulosa. Você fazer sexo com uma galinha. E depois do sexo da galinha, você destroncava, coitada. A galinha, aí então, ela era despedaçada, depenada, cozida. E ela falava na panela: olha o que você fez comigo. Se aproveitou de mim e ainda me cozeu. Então, veja lá, os homens abusavam da imoralidade. Era um mundo sujo. Olhe para o nosso. A imoralidade sexual, relação sexual ilícita com pessoas, com animais, a indecência. Indecência quer dizer motivos impuros, motivos que impulsionam sua vida, não são verdadeiros. Eu posso estar aqui para ganhar dinheiro. Se eu estivesse aqui para ganhar dinheiro, eu falaria aqui em 15 minutos e mandaria você para casa. Não torraria a tua paciência. Paixões más, a atração pelos desejos da carne. Começa a namorar, vontade é... Só pensa naquilo. Então, esse é o hábito do mundo. Mas Deus diz: você vai lutar contra isso. Os maus desejos, segundo Deus, são anseios perversos à semelhança de Satanás. Os maus desejos fazem com que você se torne igual a ele. Isso insulta a Deus? Claro que sim. Porque o que Deus quer é que você seja semelhante a Jesus. E a cobiça, a avareza, o desejo ardente de ter mais. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Quando Jesus disse: juntem tesouros no céu, esse é um meio para você controlar esse desejo desenfreado de quanto mais tenho, mais quero. Deus não está proibindo você de trabalhar, de conquistar, mas se os seus motivos para viver são errados, com certeza já já você será um prisioneiro da imoralidade. E não será Deus que estará guiando mais a sua vida, mas a cobiça. Aprenda a dar graças a Deus por tudo que Deus lhe tem dado.
Pare de ficar pensando que você tem que construir um império. Se Deus lhe der a oportunidade, amém. Mas o que você fará com o que vem à sua mão? Algumas pessoas, com o desejo de ganhar mais, mentem. Não dão a Deus o que é de Deus. E mentem. Jesus disse: eu tive sede e não me deste água. Eu tive fome e não me deste pão. Por quê? Porque você fechou a mão. Porque a avareza te torna mesquinho. Deus, que é generoso, é diferente, Ele é mais elevado do que o mesquinho. Deus, que é verdadeiro, é diferente do ladrão que rouba de Deus, porque Ele é mais elevado. Portanto, desprezar o Senhor por causa dos fortes e enfriados desejos terrenos ou carnais é um insulto a Deus, uma idolatria. Essa é a primeira missão que Deus deu a Gideão. Foi fácil, né? Viver para Deus é uma benção, é gostoso, é simples, é maravilhoso. É bebê. Mamar na vaca você não quer. Ah, é? É fácil? Se você não quer problemas na sua vida, não se torne cristão. Não pense que dando dinheiro aqui, Deus vai fazer coisas para você. Não me dê nada. Vá aprender a ter fé. Gideão sentiu medo. E não é para menos. Mas ele fez. Você pensa que quando Deus me dá esses ensinamentos para compartilhar com vocês, eu não sinto receio? Sinto. Mas eu venho e faço. Quando eu tenho que falar com alguém cara a cara e dizer: olha, não concordo com você, você pensa que eu não tenho receio? Tenho, mas vou e faço. Quando eu tive que entregar muitas coisas na minha vida, entreguei. Pensa que eu não tive medo? Tive. Mas confiei em Deus e disse: isso não é meu, fica para você. E eu estou aqui até hoje. Fuja de todo tipo de idolatria. Teu trabalho, teu dinheiro, teu filho, teu cachorro, teu gato, teu marido, tua mulher, teu pai, tua mãe, teu namorado, tua namorada. Fuja. Não substitua Deus por nada. Porque assim a sua vida será abençoada ao longo dos anos. E quando Jesus aparecer, você aparecerá com Ele e experimentará da sua glória. Que Deus nos abençoe. No céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro
semelhante